Bom, eu acho que já está gravando. Salve, salve galera que eventualmente esteja assistindo. Para quem não me conhece, sou o Fábio Adorno, proprietário do canal. E esse vídeo eu vou estar conversando com pautas malucas com dois colegas aí, bastante inteligentes e engajados, que é o que importa, né? De um lado, Bruno Sanches Baronetti. É Sanches Baronetti, né, Bruno? Aldo. Isso, produção de Baronetti, isso. Exatamente. Historiador, quase doutor já em história, terminando o doutorado, especialista em samba e correlatos. E do outro lado do ringue, Thiago Nakai, dentista, sei lá, mano, fazendo direito, fazendo física, fazendo um monte de coisa maluca aí que eu vou até deixar eles se Engenharia, apresentarem melhor. psicanálise. Exatamente, vou dar cada um apresenta com uma frase aí e já era. E é isso aí, se apresenta e depois já coloquem a pauta e vão pro pau aí. Vai, Bruno, Beleza, detona. eu sou o Bruno Baronetti, sou historiador, professor de história, pesquisador da música popular brasileira. Atualmente estou terminando meu doutorado em História na USP sobre os territórios negros em São Paulo, as escolas de samba. E sou apenas uma pessoa que gosta de discutir aí pautas políticas e pautas aleatórias. Boa. E você, Thiago? O que eu omiti de você? Meu currículo ele é vastíssimo, mas ao mesmo tempo como é que eu posso dizer? Ele é vasto no conteúdo, mas não é profundo, porque eu sou cirurgião dentista especialista em implantodontia. Eu sou da área da saúde, mas eu já cursei economia Vixe. pela FGV, fiz MBA pela USP, em economia também. Fiz ciência política pela Veduca, fiz ética pela Veduca, estou ingressando na faculdade de Direito agora, fiz 1 ano e meio de engenharia física na UEMS, então eu sou o cara mais diversificado que você vai encontrar na face da Terra. Mas... E eu esqueci de falar que o ponto alto do meu currículo é ter escrito a orelha do livro do Nakai. Pô, verdade, a gente tem dois autores aqui, mano. Vai tirando. Tive a honra de ter o meu primo Bruno aí escrevendo o texto de orelha do meu livro, intitulado Capital versus Saúde, a mercantilização da odontologia, que é um livro praticamente político e econômico. Mas hoje eu gostaria de me ter as pautas da ciência política e do direito. Então, E esquecer que eu sou dentista pelo neles. menos por essa noite e por esse debate. Pau neles. Então vamos lá, Bruno. Detona, você que é um cara organizado. E o Thiago também já tinha a pauta mais ou menos redondinha, vamos nessa. Então, acho que como primeiro ponto aí, a gente vai estar discutindo hoje o ministro Celso de Mello. Finalmente, né, ouviu os áudios da famigerada reunião que culminou na saída do Moro, e estamos todos aguardando aí se esse sigilo vai ser liberado ou não, e o poder de destruição desse material, porque o material até agora divulgado pelo Moro foi só traque, né? Como, aliás, nada que o Moro faz é bem feito. Então, ele prometeu e só deu traque até agora. Vamos ver se esse material dessa reunião tem realmente um potencial devastador, porque a cada dia o Bolsonaro cada vez mais se cerca desse centrão fisiológico, né, não toma lá da cá de cargos explícito e cada vez mais expudorado, e conseguindo finalmente construir uma base, que isso era a pior coisa que, na minha opinião, poderia acontecer. Porque ele não tinha uma base até um mês atrás. E ele vem conseguindo construir uma base. Uma base parlamentar, modelo, você quer dizer, né, Bruno? uma base parlamentar, exato. Certo. Uma base social, enfim, de 1/3 da população, ele sempre teve, né? Mas agora eu digo uma base parlamentar, né? Que é o que sustenta e o que barra o impeachment. Ele tem que ter ali 172 votos, né? Dos 513. Então, acho que a pauta que nós vamos discutir hoje é essa. Beleza. Vai, Thiago, detona. Então, já que o Bruno trouxe a pauta da questão Bolsonaro, eu gostaria também de tratar das perspectivas, né? Perspectivas essas no sentido de que
que fim vai levar esse inquérito que está sendo apurado, né? Quais são as nossas perspectivas? Eu acredito que não é unânime o pensamento aqui, e acredito que cada um deve ter uma visão particular sobre as perspectivas do que virá após esse inquérito que está sendo instaurado aí, que foi instaurado pelo eminente ministro Celso de Mello. Então, eu gostaria de saber primeiro do Fábio o que o Fábio acredita que possa vir a acontecer aí, né, após a divulgação deste vídeo, e em termos políticos mesmo, né? Estamos falando em termos políticos e não, por enquanto, jurídicos. Sim. Né? E depois, na sequência, eu gostaria de ouvir o que o Bruno tem a dizer sobre quais são as perspectivas dele. Até porque, na verdade, eu tenho zero capacidade de debater do ponto de vista jurídico, né? E também não estou muito interessado porque eu acho que já faz quase meia década que a gente viu um estado de exceção jurídica no Brasil, né? E a coroa dessa exceção foi existem duas coroas, uma coroa dupla, né? Uma coroa tripla. A Dilma não poder nomear seu ministro, a presidente da República ter o áudio vazado quanto chefe de Estado e nada acontecer, seguido dela tentar nomear um ministro com uma prerrogativa totalmente dela e não poder, e depois cair por um crime que não existiu. Então essa é a primeira coroa da tríplice coroa. Segunda coroa, você tem a prisão do Lula, eu até entendo aquela discussão ali, mas impedi-lo de disputar a eleição por estar preso e preso num processo completamente viciado, visto que a segunda instância nem leu, não ficou claro, né? O Thompson Flores já tinha, em agosto do ano anterior, já tinha dado o veredicto de que o processo era perfeito e o Lula era culpado, e pela quantidade de páginas que o processo tinha, o tempo que demorou entre a primeira instância e mandar para a segunda instância, era desumano. Nem aquele robô, o Johnny, lá leria tão rápido. Então, é o segundo traço da exceção. E, por fim, a eleição de uma chapa, obviamente, trapaceira, né? Para dizer o mínimo. Né? A vitória da chapa Bolsonaro-Mourão é a vitória da trapaça. Então, nós estamos num estado de exceção jurídico. Então, se numa pseudo-normalidade, mesmo com uma teoria do domínio do fato lá do Barbosa, eu já não tinha capacidade para discutir agora, mano, não tenho e tanto faz, eu acho. Dito isto, eu vou pegar só uma coisa que me incomodou um pouco na fala do Bruno, que é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro sempre teve base parlamentar sim, viu, Bruno? O partido dele era o segundo maior partido da Câmara dos Deputados, só atrás do PT, e no começo de 2019, em processo de expansão. Né, o PSL estava em processo de expansão, o ex-partido agora, né, o PSL estava em processo de expansão. Ele tinha o quê? Acho que 2, 3 parlamentares a menos que o PT. E isso associado, você tem uma aliança que é MDB e PTB, Bruno, você sabe? Que é uma aliança, é isso, né? Que, os caras são totalmente fiéis, bem mais fiéis que o PSL, foram fiéis em todas as votações, e temos o partido mais fiel do governo, talvez em 2020, eu não sei se ainda é, mas até 2019 era o Novo. Ou seja, PSL, PTB, MDB e Novo é uma base respeitada no Congresso. Eu não sei se o somando os três dá 171 deputados, mas fica ali, não sei se também fica muito longe. Acho que varia até o cálculo. Então, eu acho que sempre teve essa base, só que à medida que ele foi, ele mesmo desmontando a própria base, ele foi construindo outra. Então, eu vejo uma transmutação. Não acho nada inédito essa nova, o fato dele com o Centrão. Ele só largou uns canalhas dentro para o outro. Ponto. Dito isto, terceira coisa. O que eu acho desse vídeo do Celso de Mello? Não vai dar nada. Eu acho que assim, nós devemos ficar discutindo sobre tudo para ficar mobilizando a população para criar a sempre útil classe média indignada. Mas, na real, gente, quando não estão uníssonos, a grande imprensa, uníssono, a grande imprensa, as forças armadas, a burguesia financeira, os latifundiários
E o imperialismo americano, o 5 uníssono, se os 5 não estão juntos, nada acontece no Brasil. Nada. Então, por exemplo, eu acho que o Lula não caiu, por exemplo, em 2005, porque alguma coisa aí, tipo, um desses 5 ou mais de um desses 5 não estava junto. Agora, quando esses 5 se juntaram para Dilma, não teve choro nem vela. Os caras inventaram tudo. Quando os 5 se juntaram para evitar que o Lula concorresse, mesmíssima coisa. Os 5 estão já contra o Bolsonaro? Ou melhor, não sei se vocês viram, recomendo a entrevista que o Nassif fez com o Collor. A sensação é que o Collor deitou e rolou também. Mas quando esses 5 se voltaram contra o Collor, ou pelo menos abriram mão. Eu não sei qual era a relação, eu acho que até fosse boa, entre Bush pai e Collor. Mas talvez os Estados Unidos largou de mão do Collor. Aí, quando os 5 se voltam com o presidente, ou pelo menos largam de mão, não está defendendo, você cai. Se não cai, mano, é a mesma coisa que a palhaçada da abertura ampla e restrita. O Golbery falou que ia ser lenta e gradual foi. A direta já, o povo foi pra roupa direta já. Segura. 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 A galera falou que, exatamente, a galera falou que não ia ter merda de direta já nenhuma, as eleições foram indiretas. Então eu acho que esse vídeo aí é da hora pra gente criar esse caldo de cultura, de indignação na classe média. E aí, tipo, legal, e fragilizar a direita, para que a gente consiga mobilizar a direita numa luta fratricida, que eles se peguem. Por quê? Desculpa, isso aí encerrando. Witzel, Dória e Bolsonaro estiveram juntos, soldados, com uma liga metálica em 2018, só que os três são muito diferentes. E os três são ambiciosos. Então, se a gente conseguir mobilizar os eleitores dessa galera, sobretudo porque São Paulo e Rio são cenários importantes, né? São colégios eleitorais importantes. Se a gente conseguir manter os três em perpétua autodestruição, a gente, como esquerdo, só passa o trator. Então, o vídeo para mobilizar essa luta fratricida entre eles, da hora. De resto, acho que é só entretenimento para assinante da Globo News. É isso. Com relação à base parlamentar, por que eu acho que o Bolsonaro perde? Ele começa a construir uma base parlamentar, ele perde e volta a ganhar. Então, acho que mais do que esse movimento dos canais migrarem de um lugar para o outro, eu acho que se não fosse o Centrão, agora, essa aliança com o Centrão que sai agora, essa base parlamentar se diluiria toda, por causa que o Bolsonaro está perdendo cada vez mais o apoio dos governadores. E a gente sabe que os governadores têm muita influência sobre suas bancadas nos estados. Então, eu acredito que esse movimento que o Bolsonaro está indo para o Centrão, justamente para pegar esse baixo clero e não ter essa ligação orgânica com os governadores, é o que pode salvar ele. Né, e impedir o Maia, que é um outro cara que tem todas as suas controvérsias e todos os seus problemas, né, que é o grande líder desse centrão orgânico. A gente não pode esquecer que os únicos remanescentes ainda também do governo Bolsonaro, né, dessa parte política, sem ser os aloprados lá dos olavistas, mas são os políticos justamente do MDB e do DEM, que é o DEM do Rodrigo Maia, e o Osmar Terra e aquela galera que é do MDB. O né? Onyx, né? Exato, o Onyx do DEM, né? E o Osmar Terra do MDB. Então, esse núcleo do MDB-DEM, que ainda está muito forte com o Bolsonaro, PTB, né? O do Jefferson. O Jefferson também já falou que o Bolsonaro sai de lá a bala, né? Aí, fazendo uma paródia da frase do Lupe, né? De 2010, do "eu te amo" para Dilma. Mas o que eu vejo que quando se tem, por exemplo, a reforma da Previdência, eu não vejo isso como uma base ampla e sólida de apoio do Bolsonaro. Era muito mais esse movimento conservador que já vinha, né, desse capital financeiro, de perda de direitos desde a reforma da contra-reforma trabalhista do Temer. E então eu vejo isso muito mais com mérito de articulação do Congresso do que propriamente do bolsonarismo. E eu acho que agora que o bolsonarismo está começando a se movimentar nesse famoso debate político, né, e nessa famosa base que ele está conseguindo montar do varejo. Né? Então, agora o Bolsonaro saiu dessa... Ele nunca foi bom, né, de arregimentar bancadas, e agora ele está conseguindo esse apoio do baixo clero do varejo, né, que é você dar uma diretoria aqui para pegar um voto ali. Então, esse é o movimento mais sanguessuga e mais brutal possível, né? E se o Bolsonaro conseguir encastelar isso, aí
é o que eu acho que o Fábio falou. Se esses fatores não se voltarem contra ele, se ele tiver ainda um ou dois ou três sustentáculos, ele vai vai ainda permanecer no poder. E tem que ver o comportamento, por exemplo, do PT, o comportamento dessa oposição mais firme, né? Porque o PT muitas vezes dá sinais dúbios aí. Achou agora, né, a petição do impeachment, o Lula se posiciona contra o impeachment, mas eu percebo alguns caciques do PT dispostos a ver o Bolsonaro sangrar até 2022. E que, para mim, é um suicídio com o país, né? Como, tipo, não do ponto de vista eleitoral, porque se o Bolsonaro ficar até 2022, quem garante que teremos eleições em 22? Quem garante que teremos Brasil em 2022? Não, e sangra ele e sangra nós, né? Exato, esse é o pior. Eu acho que uma estratégia de um país que se propõe, de um partido que surge na luta democrática, né, e do campo civilizatório, né, apostar na barbárie para depois vencer uma eleição é fazer parte da barbárie. Com certeza. Vai, Thiago. Com certeza. Se me permitem, eu gostaria de deixar vocês nesse campo onde está concentrado mais a política partidária fisiológica mesmo, porque eu acho que esse ponto vocês compreendem muito mais do que eu. Haja vista que vocês têm uma formação de historiadores, né? E eu já tenho uma formação um pouco mais pragmática. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários, tecer algumas coisas a respeito das instituições. Em entrevista ao Roda Viva, recentemente, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pareceu dizer que as instituições estavam todas funcionando muito bem. Parecia até que ele pintava um cenário todo colorido, todo bonito, dizendo que a cordialidade, a harmonia entre os poderes estava imperando e que nada poderia ameaçar as instituições. Bom, esse é o ponto de vista do eminente Supremo, presidente do Supremo. Porém, eu assisto isso de uma outra forma. O Bolsonaro, desde quando ele assume a presidência, ele testa os limites da democracia. A analogia que eu faço é do que se pode dizer um elástico. Ele estica, 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 e quando ele vê que essa corda pode rebentar, ou esse elástico pode rebentar, ele volta. Então, o que eu sinto? Eu sinto que ele vai até o limite da democracia, da onde se pode julgar um Estado democrático de direito, e recua. Vou fazer alguns fatos pontuais. Aquela primeira manifestação antidemocrática, que era a pedido do AI-5, em que os protestantes falavam em intervenção militar, Bolsonaro disse que não participou. Porém, era impossível, da onde ele estava, inclusive na época de pandemia, sair pegando na mão das pessoas. Isso é muito grave. E nós não tínhamos ainda um possível exame, ele poderia estar contaminado, ninguém sabia de nada. Então, ali eu vejo que eram pautas que falavam em fechar o Congresso e fechar o STF. Ele diz que não participou, porém, os fatos mostram que ele participou, evidentemente, e disse com essas palavras: não vai ter tomar lá da cá, não vai ter negociação, a partir de agora chega, nós não vamos negociar nada. Essas eram as palavras dele. Então, eu discordo totalmente do ministro Dias Toffoli quando ele diz que as instituições estão funcionando normalmente. Eu acho que existe uma preocupação por parte das instituições, mais do STF do que do Congresso. E, tendo isso em vista, eu gostaria, já que a nossa pauta é o vídeo ministerial, eu gostaria de chegar num ponto
e traçar um paralelo para a gente ver o que nos levou a esse vídeo ministerial. Não sei se vocês vão concordar, mas o ex-ministro Moro, desde quando o governo inicia, ele não é alinhado com o Bolsonaro. Ele não se alinha. Eles não se bicam, eles quase não sentam à mesa para dialogar e existe uma certa competição, no sentido de que o ex-ministro Sérgio Moro gostaria de manter as instituições do Ministério da Justiça funcionando independentemente e o presidente da República, com o seu jeitinho e com a sua fala grosseira, arrogante, prepotente, tentando intervir. Então, o que acontece no dia em que o Moro pede a demissão? No dia em que o Moro pede a demissão, ele simplesmente faz acusações gravíssimas. Ele faz acusações e, além das acusações, ele aponta aonde a justiça pode buscar provas. No momento em que o Moro chega e diz assim, olha, eu estou cansado de ouvir da parte do presidente que ele quer alguém que possa ser, do meio dele, alguém que ele possa conversar dentro da Polícia Federal. Ou seja, isso aí é grave, porque a Polícia Federal é uma polícia jurídica. Inclusive, ela pode estar investigando até o presidente da República e nós não sabemos. Então, a Polícia Federal é uma polícia jurídica. Quem tem que fazer a garantia da segurança do presidente é o Gabinete de Segurança Institucional. E quem tem que passar informações de inteligência para o presidente é a ABIN e não a Polícia Federal. Então, no momento que o Moro ele sai do governo, ele deixa uma bomba lá dentro. Então, o que acontece? O ministro Celso de Mello, vendo essas declarações, ele abre um inquérito para investigar se as informações que o Moro deixa no rastro são verdadeiras ou são falsas. E ele ainda diz, caso queiram comprovar o que eu estou dizendo, existe um vídeo, né, que foi gravado nessa reunião ministerial. Então, o vídeo acaba servindo como uma espécie de peça desse quebra-cabeça todo. E o mais engraçado é que o Bolsonaro, ele comete um ato muito engraçado, que é o de constituir prova contra si mesmo. Porque no momento que o Moro diz que ele quer a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, no dia seguinte à demissão do Moro, ele faz a troca e nomeia Alexandre Ramagem, que é alguém do seu vínculo pessoal. E o que acontece na sequência? Pelo princípio da impessoalidade, o ministro Alexandre de Moraes impede a nomeação de Alexandre Ramagem. Então, Bolsonaro nomeia o número 2. Então, já é sabido, e não é achismo aqui, porque nesse debate que nós estamos fazendo, nós estamos tratando de fatos e não de convicções, como o Sérgio Moro bem tratou no caso do presidente Lula. Nós não temos convicções de nada, nós estamos tratando de fatos. E fato é que Flávio Bolsonaro é investigado por conta das rachadinhas do Queiroz, que trabalhava no seu gabinete, e a Natália Queiroz também trabalhava num gabinete. Então, o que deve ser analisado aqui é a que ponto nós chegamos para precisar dessa fita. Então, o que eu gostaria de dizer é, essa fita, ela vai ter uma repercussão muito grande, porque a mim não me parece que alguém está brincando no momento em que o ministro Celso de Mello chama para ser ouvido o ministro Sérgio Moro, o
o general Braga Neto, o general Heleno, o general Ramos, a Carla Zambelli, Marcelo Valeixo, Alexandre Ramagem, e agora, na última bomba aí dessa semana, a gente tem o caso do Paulo Marinho, que falou que sabe que quem disse, quem tem os elementos que comprovam esse vazamento da PF que avisou o Flávio Bolsonaro que ele estava sendo investigado. Então, agora o ministro Celso de Mello quer ouvir o Paulo Marinho, porque ele tem uma peça-chave desse quebra-cabeça. Então, aqui não há convicção nenhuma, aqui nós estamos tratando de fatos. E esses são os fatos. Nessa reunião ministerial, abre aspas, Bolsonaro fala, para não ferrar a minha família, os meus amigos, eu preciso de um contato, eu preciso de alguém da minha confiança com que eu tenha uma ligação direta. Isso é uma interferência na Polícia Federal. Isso é um crime, é um crime de obstrução de justiça. Então, na minha concepção, no movimento, esses movimentos que vêm acontecendo, eles têm muito mais a comprovar sobre Bolsonaro e seus filhos, né, o que eu chamo de filhotismo, do que uma mera especulação ou o que muito se diz um desvio de fatos, né? Já que nós estamos tratando também de uma pandemia em que o governo federal se ausenta. Para mim, não é de forma alguma alguma cortina de fumaça. Creio que onde há fumaça, há fogo. E eu creio que após o vazamento desse vídeo, né, vazamento não, né, após a divulgação legal do ministro Celso de Mello, esse vídeo vai demonstrar muitas coisas. E se esse vídeo, se o ministro Celso de Mello encaminha isso à Procuradoria-Geral da República, vai caber depois ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se abre ou não o processo de impeachment. Então, assim, existe o apoio popular do Bolsonaro, da sua ala ideológica, dos seus 30% de votos, mas também existe uma grande rejeição por alguns eleitores que votaram no Bolsonaro por conta do Sérgio Moro e já desistiram de votar no Bolsonaro, e existem os fatos jurídicos. Bolsonaro cometeu vários crimes que eu posso depois elencar com mais precisão para vocês, para não prolongar minha fala. Então, eu acho, finalizando, eu acho que aonde há fumaça, há fogo, e nós estamos tratando de fatos, não tem nenhum achismo aqui, tá? Então, eu acho que esse inquérito que está sendo apurado, essa denúncia, essas pessoas que estão sendo ouvidas e fazendo seus depoimentos, acho que tudo isso pode culminar num processo de abertura de impeachment, sim. Vai falar, Bruno? Porque eu vi que você caiu, você voltou, você continuou acompanhando o que a gente estava falando. Eu perdi um pedaço, mas eu acompanhei a questão central. Pode comentar e depois eu comento. Não, beleza. Não, eu só acho o seguinte, eu acho que o Thiago ele trouxe um panorama excelente, rico em detalhes. Tipo, mano, muito bom, Thiago. Eu acho que você fez uma síntese típica de história, assim. Quem vê esse vídeo aqui vai entender exatamente o que está acontecendo. Se for daqui 10 anos, for nossa, o barato foi assim. E isso, usando inclusive os termos técnicos e beleza. E concordando com tudo isso que você falou, sem tirar e pôr nenhuma vírgula, até porque eu ando tão satisfeito com esse governo. Para mim, eu estou satisfeito com o governo. Eu acho que ele é isso mesmo, no sentido de que não vai mudar e é isso aí. Eu não vi, por exemplo, a entrevista de demissão do Moro. Eu não vi depois, horas depois, o discurso cheio de ministro do Bolsonaro. Eu até comecei a ver, mas não vi uns 4 minutos e acabei dormindo. Estava indo na cama com a minha companheira e dormi. Então, tipo, eu realmente não me interesso. E por que eu não me interesso? Porque eu acho que após toda essa
construção teórica e factual, né? O que o Thiago traz para a gente, ele traz muito e dá ênfase no fato. Após tudo isso, a questão que me vem na pergunta, e o que eu imagino que passa pela cabeça dos bolsonaristas, é uma questão muito simples. A questão é, e daí? E daí? Tanto faz ter esses crimes todos, né? Da mesma forma que para Dilma tanto fazia ter crime ou não para cair, para essa galera, tanto faz. Se eu estiver certo, tipo, pelo menos essa é uma convicção, eu não tenho provas, essa é a minha convicção que eu expus. Nós estamos num sistema jurídico de exceção. Nossa senhora, o Bolsonaro já cometeu todos os crimes possíveis para ser deposto, especialmente o crime de passar doença para os outros. Especialmente esse. Se me permite, o Fábio, eu gostaria de elencar aqui. Hoje eu me dei ao trabalho de elencar os crimes que Bolsonaro já cometeu. Pô, por favor, porque isso é bom ter todo mundo ter esse checklist. Depois você puder mandar um checklist no WhatsApp para a gente ficar replicando. O primeiro crime que o Bolsonaro comete é o contra a propriedade na administração pública, né, como a expedição das ordens contrárias à Constituição Federal, né, além de infração das normas legais no provimento dos cargos públicos, culminando com procedimentos incompatíveis com a dignidade, a honra e o decoro da liturgia do cargo, né? Então, isso eu estou tratando da Lei 1079/1050. Esse é o primeiro. Então, segundo crime, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal. Por que eu estou tratando disso? Porque, supostamente, ele falsificou a assinatura do Sérgio Moro na exoneração do Marcelo Valeixo. Tanto que, quando a Carla Zambelli pergunta para ele, Moro, está sabendo da exoneração do Valeixo? O Moro fala que não está sabendo. Então, se ele não está sabendo, como que ele assinou? Então, esse é o segundo ponto, a falsidade ideológica. O terceiro ponto é a prevaricação. O Bolsonaro ele pode ter cometido o crime de prevaricação porque ele faz algum esforço, aliás, muito esforço para colocar alguém de confiança na polícia, na Polícia Federal. Isso é a fim de proteger a sua família e perseguir seus inimigos. Então, isso é prevaricação. Inclusive, um dos seus inimigos políticos que ele quer perseguir é o Wilson Witzel. Por isso que ele gostaria muito também da Superintendência do Rio de Janeiro. Um terceiro crime seria a advocacia administrativa, artigo 321 do Código Civil, né, que é patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública. E ele já fez isso muitas vezes, não foi uma vez. E o último crime seria a obstrução de justiça, né, que está previsto no Código Penal, artigo 12.850, né, na Lei de Organização Criminosa, /2013, que é a interferência na Polícia Federal. Então, ele praticamente articula para que essas investigações não cheguem nos filhos, né? Então, eu poderia elencar, então, assim, esses são alguns dos crimes que o Bolsonaro cometeu, como crimes comuns, como também tem crime de responsabilidade. Então, a meu ver, o Bolsonaro, ele não é só uma ameaça política fascista, ele é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Se a gente for pegar e olhar os vídeos caseiros que ele faz usando o celular, quantas vezes ele já disse que as Forças Armadas estão com ele? E quantas vezes as Forças Armadas já tiveram que emitir nota dizendo que as Forças Armadas estão ali para proteger o Estado e as Forças Armadas são apartidárias? Então, na minha concepção, eu acho que o Bolsonaro ele é um perigo para a democracia hoje. Para a democracia. Tá? E aqui eu encerro a minha fala e vou deixar vocês à vontade aí. E depois eu gostaria de tecer algumas palavras e gostaria que vocês também tecessem algumas palavras sobre a atuação do Felipe Neto ontem no Roda Viva. Eu acho bastante importante a gente tratar desse tema. Com certeza. Vai lá, Bruno, detona. Eu caí aqui um trecho, mas eu acompanhei boa parte da fala do Thiago. Eu acho o seguinte, que essa figura que o Thiago fala, né, dessa corda, esticando e voltando,
Eu vejo, na verdade, só esticando, só esticando, só esticando e nunca voltando. Assim, eu não vejo. Eu acho que cada vez mais, né, ele vai indo além, vai indo além, vai indo além, porque porque não tem nada que freie, né? Não tem nada que freie. Então ele tá indo, 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 numa crescente. Assim como o Covid está sendo exponencial no país, o governo Bolsonaro tá destruindo as instituições também de maneira exponencial. Assim. Então, acho que além dessas questões, desses crimes todos jurídicos que o Thiago colocou, a gente tem uma questão de um aparelhamento, de uma destruição do Estado brasileiro que pode gerar efeitos catastróficos a um prazo longuíssimo. Grande parte dos técnicos, segundo, terceiro, quarto escalão do governo Bolsonaro são grandes incompetentes. O Bolsonaro se cercou de gente incompetente, de gente que tem a menor ideia, né, do que é ser servidor público, do que é o Estado, do que é o Estado. E a atual conjuntura que a pandemia trouxe, na minha opinião, e aí é por achismo, né? Mas, enfim, com a experiência histórica nos permite, às vezes, afirmar algumas coisas, é que o Bolsonaro está esperando essa ruptura institucional. Na minha opinião, ele não está voltando porque ele quer ficar dentro desse campo democrático. Eu acho que ele está esperando mesmo, e ele está provocando a todo tempo os outros poderes que estão contemporizando a todo momento. Os outros poderes estão voltando atrás e passando a mão e tentando justificar e tentando falar, não, mas olha, veja bem, o Toffoli falou, não, mas as instituições funcionam. Porque ele já está procurando essa ruptura já há algum tempo. Porque ele não... e acho que está se cercando de duas coisas. Essa base parlamentar para caso esse golpe não se efetive, né, essa questão de ir para frente, não ser, dessa ruptura mais de um golpe clássico, né, dessa coisa não se efetivar, ele se cerca ali disso para se manter ainda que dentro desse jogo. Acho que ele está apostando nessa ruptura. Caso isso não der, acho que o plano B dele é se manter ainda que mambembe como ele está agora. Mas eu não... Mas enquanto tiver essa pandemia, eu não vejo nenhum tipo de mobilização da sociedade. E eu acho que o Brasil caminha aí a passos largos aí para um processo de enfrentamento civil mesmo, né? Acho que os campos democráticos e o campo fascista vão se enfrentar numa marcha sobre Roma, e ou a gente breca os caras ou eles passam o trator em cima. Isso aí. Estão me ouvindo, gente? Sim. Apareceu um mute aqui do nada. Então vamos lá. Eu acho que, mano, é muito interessante ouvir vocês falando, porque vai fervilhando algumas coisas na cabeça, mas eu gostaria de pontuar umas coisas que eu fui anotando no meu caderninho aqui, que são coisas importantes que ou eu concordo e vou reforçar, ou eu discordo e gostaria de debater. Primeiro, que quando a gente discutiu, foi dito que porque o bolsonarismo não tinha como... não, eu fui besteira. Sobre a aprovação da Previdência, que foi um trunfo realmente, um trunfo do Congresso, né? Foi o Maia e o Alcolumbre, por isso que choraram, tá? E aprovaram a reforma da Previdência. Só que eu acho que esse momento da reforma da Previdência não pode ser visto como uma luta do governo federal. O Bolsonaro nunca se importou com a reforma da Previdência. Ele, enquanto presidente. Quem se importava era o Guedes. O resto, todo mundo ali não estava nem aí. Então, por isso que ele não fez nada. Então, eu acho que o governo não foi posto à prova ali, porque, tipo, tanto fazia. O Guedes foi meio posto à prova. E, assim, o lobby por trás da galera, tipo, do DEM da vida. E isso tudo foi posto à prova. Agora, tipo, o lobby por trás da Tabata Amaral, né? Esse lobby aí. Segunda coisa, concordo que o Thiago tinha dito, eu concordo, o Moro realmente nunca se alinhou com o Bolsonaro. Entretanto, isso é curioso, ele não se alinhava, mas ele se subordinava ao Bolsonaro. Tanto que, por exemplo, ele poderia, né, tipo uma viagem na maionese aqui, ele poderia ter ficado mais no poder e sabotado o governo por dentro, com manho, fazer o Bolsonaro demitir ele em rede nacional. Mas ele não fez isso. Ele saiu. Então você vê que é uma subordinação, na minha concepção. E terceiro, a metáfora da corda esticando que o Thiago traz, eu acho ela uma das melhores metáforas para entender a nossa situação no mundo atualmente, não só no Brasil, no mundo. E ao contrário do, não sei se pessimismo, mas a visão do Bruno, eu acho, como o Thiago disse, Bruno,
que ele estica a corda e volta. Só que essa volta, essa corda, ou esse elástico, ele não é perfeitamente elástico do ponto de vista da física. Ele não vai, se deforma e depois volta para a forma anterior. É como um elástico vagabundo, que você amplia e ele esgarça. Então você amplia, ele volta, só que não volta totalmente, ele esgarça. Aí você amplia um pouco mais e esgarça de novo. Qual que é o objetivo disso? A ruptura. Tanto que várias vezes o Bolsonaro já voltou para trás. Só que ele nunca voltou para trás para o ponto zero. Ele tipo, avança 3 casas, volta uma. Avança 8 casas, volta 3. Avança 20 Exatamente. casas, volta 11. Sabe? Tipo, mas Porque ele eu sempre acredito vai... que ele tá caminhando e pedindo uma ruptura, né? Sim, então porque... E aí eu vou chegar numa coisa que me ocorreu enquanto eu estava pensando sobre isso, até anotei aqui. É característico dos governos de direita a ruptura. A questão é que uns conseguem e outros não. Então, por exemplo, você pega veio na minha cabeça, você pega o governo Eisenhower nos Estados Unidos. E lembrando que essa tática de esticar e voltar é uma tática que vem dos Estados Unidos, é o Trump, porque é isso que ele está fazendo lá. E está fazendo isso com instituições muito melhores que a nossa, e com um pacto federativo muito mais, que dilui muito mais o poder do presidente, e está conseguindo. Então, aquele... É sólido, né? Sim. Enfim, o Eisenhower, mano, o Eisenhower criou uma ditadura. O macartismo é que aqui no Brasil a gente passa mal pano, mas o macartismo ele foi uma ditadura nos Estados Unidos. É que ele não ficou, ele acabou mantendo as eleições. Só que a perseguição dos comunistas ali, tudo ditadura. Aquele pavor, tudo bonitinho. Só não é ditadura porque na América Latina. Se fosse a Venezuela que fizesse aquilo, a gente ia ver. Então, beleza. O Um Nixon... estado policialesco, né? Sim, policialesco, exatamente. O Nixon, mano, o cara conseguiu destruir Bretton Woods. Puta trampo pro Roosevelt erguer, pro Truman colocar em prática. O cara demoliu. Depois o Reagan, ele não só demoliu, ele não terminou de jogar a pá de cal no Bretton Woods. Ele acabou com tudo, ele acabou com a América Latina inteira ao manter a elevação dos juros que o Carter tinha feito. Enfim, isso é uma política lá. Você pega a ditadura militar aqui, mano, os caras só destruíram. Talvez um pequeno detalhe que a gente tinha em comento do Geisel. O resto é destruição. O país era um país antes da ditadura e muito pior depois. O Collor, ele só destruiu. Destruiu a indústria brasileira. O Fernando Henrique, todos os aspectos de direita dele foram em via de destruição também. Desde que o Temer assumiu, o Brasil só é destruído. O Museu Nacional, que a gente falou agora à tarde. Então, o que acontece? É da direita a destruição, como é da esquerda a construção. Então, ponto. A questão é, os métodos de se destruir, com mais ou menos sangue a curto prazo, mais ou menos sangue na rua, porque o sangue sempre tem, mas às vezes na rua ou não, e se há forças para conter. No caso do Brasil, tipo, as instituições são muito zoadas, tudo muito ruim, a nossa imprensa é ruim, nossa universidade é fraquíssima, tudo... O que não, aliás, nem tudo é ruim, mas tudo que não é ruim é fraco. Então a gente não tem força de nada. E aí ele vai esgarçando e, para nossa sorte, como ele é um estúpido incompetente e só segue ordens, ele não esgarçou o suficiente de se romper. Mas a tendência é o rompimento se ninguém fizer nada. E o fazer aí é tirar a peça que está dilatando o elástico, porque senão ele vai romper. É o que eu imagino, pelo menos. Não sei se fui claro, mas é o que me ocorre. Já vai falar agora? Eu queria dar prosseguimento, mudando um pouco de pauta, com relação à atuação ontem do Felipe Neto no Roda Viva, né? Boa. Porque existe, primeiro, uma sensação de espanto, né? Não sendo pejorativo aqui, de forma alguma, e também não desmerecendo o mérito dele de forma alguma também. Gostaria de deixar bem claro aqui que eu estou sendo respeitoso, mas é uma coisa muito atípica, né? Típica do século XXI, né? Coisa que a gente nunca viu, que a gente vai ver agora, que é um influenciador digital, youtuber, fazendo uma representação de uma ala da esquerda em um programa político.
Então, assim, me chamou muito a atenção. Eu assisti ontem a entrevista na íntegra e me chamou muita atenção. E não só chamou a minha atenção, mas também como chamou a atenção dele próprio, Felipe Neto. Porque quando ele disse, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas aposto que o fato de eu estar aqui é porque nós estamos sem representatividade. Porque ele é um youtuber, empresário e influenciador digital. E ele simplesmente, por algumas declarações que ele tem dado ultimamente, pelo alcance de pessoas que ele tem, por seus seguidores, ele estava ali representando um segmento político, que é a esquerda. E o mais, assim, engraçado que eu achei é que, ao contrário de muitos políticos que tentam fazer, quando vão a um programa de TV, tentam fazer um pouco de fugir do jornalismo, ele não fugiu do jornalismo, não. Ele foi para o enfrentamento. Ele falou com essas palavras, ele falou, nós não podemos ser intolerantes com os intolerantes, porque se nós formos tolerantes com os intolerantes, eles dominam os espaços. E ele citou isso para dizer o caso do pastor Silas Malafaia, que processou ele, e depois, agora é o Felipe Neto que processa o Silas Malafaia. Então, Brizola dizia que a esquerda tinha que ocupar todos os espaços, porque não existe vácuo de poder. E é o que eu acho. No momento que a gente não tem uma representatividade de esquerda que tem a capacidade de chegar e, no sistema da balança, a direita está pesando pra caramba, e a gente tem que radicalizar para o lado de cá, a falta dessa representatividade não tem vácuo. Alguém vai pegar essa representatividade. E é o Felipe Neto que pega essa representatividade e foi para o Roda Viva ontem e fez o enfrentamento. Ele falou, não é uma disputa entre certo e errado e opiniões que divergem umas das outras. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência e resistência. Não é uma questão de, olha, eles estão pautando aqui por A, nós por B, mas nós temos que ser tolerantes. Não, eles estão pautando pela morte e a gente está pautando pela vida. Não há que ser tolerante com esse tipo de ala ideológica, né? Então foi o que ele expressou, na minha opinião, magistralmente, apesar de não ter nenhum engajamento político partidário, ele representou muito bem, não digo que o papel da esquerda, mas o papel de qualquer pessoa republicana que tem 2 neurônios para fazer a sinapse. Não há como tolerar esse tipo de comportamento. Fake news, ameaças de morte. A mãe dele foi ameaçada de morte, teve que ir embora para Portugal. Ele ameaçado de morte, já pediu medidas cautelares e de proteção, medidas de proteção cautelar. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um estado de certa insegurança, não só jurídica, mas de insegurança também no sentido de privação da liberdade mesmo. Porque ele falou claramente, ou é isso que está aí, que vai nos privar da liberdade e é um fascismo opressor, ou a gente enfrenta esse tipo de ala ideológica, esse tipo de ideologia, e a gente se volta a um Estado democrático de direito. Então, não é questão de discordar ou não do governo Bolsonaro. É uma questão que o governo Bolsonaro oferece isso, a liberdade e a própria vida humana. Então, eu acho que eu concordo com muitas coisas que o Felipe Neto disse ontem. E eu gostaria de ouvir vocês, o que vocês têm a dizer. Posso falar? Vai lá, Brunão. Demorou. Eu também assisti a entrevista e achei muito bacana, porque o que acontece? Eu percebo que, muitas vezes, né, o nosso discurso do campo da esquerda acaba sendo um discurso hermético e um discurso que não atrai esse jovem que não é engajado em alguma causa social, que não tem
por trás, né, nenhum tipo de formação de luta coletiva. É esse jovem que está por aí. Então, eu acho que a gente acaba tendo um discurso que não atrai esse jovem que está por aí. E o Felipe Neto, com esse grande engajamento dele aí de 30 e poucos milhões de seguidores, e vindo desse universo dos games e desse universo do YouTube, esse universo dessas linguagens digitais, das redes sociais, que é um fenômeno muito, muito recente, eu acho que é importante para trazer esse cara para o nosso campo, eu acho fundamental. Mas o que acontece? Eu nem coloco ele no campo da esquerda, eu coloco ele justamente no que você falou, né? E aproveitando a metáfora que o Fábio falou antes, né? E que eu acho perfeito também, que é a da destruição. O governo Bolsonaro, agora na pandemia, ficou, acho que escancarado para todo mundo que ele representa a morte e a destruição, né? Ele é a pulsão de morte e a pulsão de destruição. Ele na figura do Estado, né? Desse Estado da necropolítica que marca a história do Brasil, né? Sobretudo ainda no momento da pandemia, que mata negros e pobres a rodo nas periferias, né? Brasilândia, cidade de Tiradentes, Sapopemba, aqui em São Paulo, você vai nos Alagados, lá no Pará, você vai nas Palafitas de Manaus, que são os lugares onde mais estão morrendo gente. E ele colocou ontem muito bem a ideia do paradoxo da tolerância, né, do Karl Popper, que é justamente isso que você falou, né? A gente não pode ser tolerante com a intolerância, senão ela destrói todo tipo de esteio democrático. Então, acho que o Bolsonaro colocou tanto, mas tanto essa pulsão de morte, tanto essa ideia, né, de destruição, e aqueles que estão seguindo eles encamparam tanto, né, essa raiva e essa destruição, que o Felipe Neto, que seria aí dentro desse campo do espectro político, um centro à la Luciano Huck, acaba caindo no nosso cesto, né? Acaba caindo no cesto da esquerda, e eu acho isso positivo. Porque ele simplesmente ele não se colocou, por exemplo, defendendo pautas da esquerda tradicional socialista ou de uma esquerda social-democrata. Não, são pautas civilizacionais. Simplesmente o universo bolsonarista está saindo do campo da civilização e está entrando na barbárie, né? E aí que ele chama a atenção. E eu acho muito importante porque com isso vem jovens. A Vera Magalhães ontem falou que pela primeira vez ela via comentários ali de que pais e filhos adolescentes estavam assistindo ao Roda Viva, e era a primeira vez que esses filhos adolescentes paravam para assistir o Roda Viva, né, um tradicional programa de política. Sentou ali naquela cadeira todos os presidentes do Brasil, desde a redemocratização, muitos presidentes internacionais, figuras de relevância, e trazer, né, esse jovem aí que tem essa linguagem, essa comunicação. Por exemplo, o Felipe Neto tem mais seguidores que o Bolsonaro, tem mais seguidores que qualquer líder da esquerda hoje. Então, é uma voz muito importante e que eu acho que cada vez mais tem que vir para o nosso campo, sim. Né? Há quem diga, desculpa te interromper, e há quem diga que se ele se candidatasse à presidência, ele seria eleito. Ele não pode, né? Ele não tem 35 anos ainda, mas... Não, é só uma brincadeira. Não, sim. Mas eu não duvido pelo alcance que ele tem, né? Pelo alcance com esse alcance que ele tem, né? E ele fala para muita gente. Então, eu acho que trazer uma pessoa dessa... A gente tem que parar com essa postura arrogante que nós temos muitas vezes e achar que a gente sabe tudo e essa galera não sabe nada. Não, essa galera está nos ensinando aí o tempo todo. Nós estamos falando para quantas pessoas o Felipe Neto fala. Então, a gente tem que ser humilde e aprender com ele e tentar falar se a gente traz uma mensagem, né, de um projeto político de desenvolvimento para o país, a gente tem que chegar no povo, que seria o maior beneficiado. E trazer o Felipe Neto para esse debate eu acho muito importante, trazer ele para essa esfera política. Ontem, por exemplo, ele fez uma meia-culpa com relação ao golpe de 2016. Chamou de golpe. Chamou de golpe. Né? As jornadas de junho, né, de 2013, que inauguram esse modelo, né, de quando essa direita que vai ganhando um corpo proto-fascista, né, começa a sair às ruas, né, depois das jornadas de 2013, elas se empoderaram com o golpe. Né? Com o golpe, elas perceberam que elas tinham força, e aí elas foram ganhando força. E essa questão dessa ruptura que o Fábio falou também muito bem, e que você também falou, né, de que a gente vive esse estado que não de exceção, ora parece que estamos no estado democrático de direito, mas a gente está no estado de exceção, né? Teve eleições, mas as eleições não foram justas, não foram livres, né?
causa essa impressão, as coisas estão caminhando. Mas esse pessoal que ganhou força em 2016, né, com o golpe, foi indo, foi avançando, e cruzaram o Rubicão, cruzaram a Galha inteira e já estão chegando lá na Islândia. Né? Então, ou a gente para essa barbárie, né, e ter esse tipo de pessoas do nosso campo é fundamental para enfrentar isso. As lives lá, por exemplo, da Anitta com a Gabriela. O momento é de agregar, né? Claro, com a Gabriela Prioli, por exemplo, eu achei também muito, muito interessante, porque é isso, a galera não sabe, né, como se divide os três poderes, que o parlamento brasileiro é bicameral, que a gente se estrutura em Câmara, Senado, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Não sabe, por exemplo, como se organiza o Poder Judiciário, né, primeira, segunda, terceira instância. Então, as pessoas não conhecem o funcionamento do Estado brasileiro. E apresentar para essa galera como as coisas funcionam de fato, porque o que eu percebo nessas pessoas bolsonaristas são pessoas que não têm uma grande compreensão da realidade. E o que acontece? São pessoas que, por não enxergarem a complexidade das coisas, acham que as soluções são simples, né? E acham que simplesmente as coisas vão acontecer de maneira simples, quando não vão. Então, eu acho fundamental começar a explicar para essas pessoas, trazer essas pessoas para a reflexão e trazer, pelo menos, essa galera que está apática, que eu acho que o grande mérito do Felipe Neto é tocar e chegar nessas pessoas que não tão engajados com a política, trazer eles pelo menos para falar, olha, vamos trazer essas pessoas para pensar sobre e dentro do campo da civilização e dentro do campo da democracia. Eu acho que essa é fundamental. Mano, Sim, muito sim. bom, muito bom. Assim, primeiro que eu não assisti o Roda Viva ontem. Mas mas eu acho que eu vou assistir em algum momento. Mas eu conheço o Felipe Neto há muitos anos já, né? Foi a primeira vez que eu ouvi ele falar, e eu gostei muito assim, do tom dele. Ele é um excelente comunicador, né? Sim. Exato. E para quem Didático. não sei se vocês se Simples, lembram, sim. mas como que ele começou? Ele começou fazendo crítica. Ele tinha um canal dele chamado Não Faz Sentido, e ele fazia críticas a... Ele não tinha essa intenção, mas era isso que ele faria, que ele fazia. Ele fazia críticas ferinas à indústria cultural. Talvez o vídeo que mais viralizou dele, eu já conheci ele um pouco antes, mas o que viralizou foi uma crítica muito profunda que ele fez sobre aquela série de livros e filmes de vampiro, Crepúsculo. 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 E, ele descia a madeira no rock de então brasileiro, simbolizado pelo Rory, que era a banda do filho do Fábio Júnior, e pelo Restart. Então, ele pegava uma espécie de subproduto da indústria cultural e mostrava para todo mundo que aquilo era um subproduto da indústria cultural. Parabéns, Felipe Neto, que legal. Entretanto, como ele fazia isso? Em geral, instilando o ódio e uma certa arrogância, no sentido de que o Restart era uma merda, porque era uma merda, porque era uma merda. Então, ou seja, é uma crítica superficial que, ainda que aponte para um subproduto, que ele é um subproduto, a forma de o fazer instila na pessoa que estava assistindo um sentimento ruim, que é desses indignados que vão dar em 2013, tipo aquela galera que vinha com a máscara do V de Vingança, que eu esqueci o nome dos hackers, quem estava até falando esses dias. Qual que era o nome? Anonymous. Anonymous. Aquele lance, aquela raiva, aquela indignação. O Felipe Neto, ele era um indignado com o subproduto da indústria cultural. E os vídeos eram de indignação. Exato. Mas, Fábio, exatamente, essa galera de 2013, ela vem com indignação. E em 2018, com o Bolsonaro, eles conseguem vingança. Isso eu acho que é uma coisa muito, 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 muito importante, né? Discutir essa questão psicológica, né? Porque eles se sentem vingados, né? Sim. E estão se sentindo. Por isso que a morte para eles é de boas, né? Mas enfim. Exato. O que acontece com o Felipe Neto? À medida que ele vai, à medida que esse modo dele vai se esgotando, ele passa a ter um programa no Multishow, meio que não dá muito certo, ele começa a migrar para o humor. Ele vai criar um canal chamado Parafernália. Lá para 2012, eu acho. Ele começa em 2009, se não me engano, quando Não Faz Sentido, e vai para 2012 com Parafernália. Com o Parafernália, ele vai para um lance mais de humor, e é um lance de humor que, tipo,
é como se fosse um Porta dos Fundos mais idiota, um subproduto do Porta dos Fundos, né? Ele criticou tanto o subproduto e se tornou um subproduto. Só que acontece, dá uma grana para ele, ao que parece. Segundo ele mesmo diz, acho que ele quebrou com isso, não sei o quê, mas num certo momento deu muita grana para ele. Então, em 2014, ele era um dos coros dos empreendedores meritocráticos que geravam emprego no Brasil e, por isso, precisava de uma economia mais livre. Era o discurso do Laécio. E aí ele vai evocar aquilo, vai vocalizar aquilo muito forte. Porque gerava emprego, porque tinha muita mamata, porque a vida não era fácil, tinha que ensinar a pescar e não dar o peixe, um discurso que a gente conhece bem. Claro, Enfim, senso comum. O senso comum desse gerador de emprego e pagador de impostos, né? Uhum. Que é o que o pessoal tá pegando. Eu vejo o pessoal da esquerda pegando esses discursos dele. E beleza. Até chegar, aí depois ele tem depressão, ele vai fazer umas coisas bestas. O irmão dele, que é um idiotão, que começa com um discurso de ódio para crianças, depois vira um ídolo de criança, né? Talvez o irmão dele hoje seja maior que ele até, do ponto de vista publicitário. Ele fica com depressão, compra mascada, pinta o cabelo, é um lance muito louco. Mas o que eu quero dizer, ele sempre foi inteligente, só que ele não era politizado. E aí acontece, talvez seja o que aconteceu com a Anitta. Estava conversando com a Van. A Anitta, ela é inteligente. Acho que minha mãe também estava falando. Ela tá fazendo francês e piano, tá ligado? Tipo, a menina esforçada, fez inglês. Só que acontece, a escola que eles frequentaram talvez fosse uma porcaria, não dá para julgar. Mas as outras instâncias de uma sociedade democrática madura, no Brasil, elas não existem. Quando existem, elas são fracas. E quando existem, mas não são fracas, elas são farsescas. Por exemplo, os sindicatos no Brasil. Isso é fundamental para as pessoas se politizarem. No Brasil, eles são fracos. A universidade no Brasil, fundamental para as pessoas se politizarem. Acho que muitos de nós aqui, se não se politizou na faculdade, pelo menos na faculdade deu um boost da politização, seja na vida do centro acadêmico, seja nas aulas, seja no diabo que for. Quem teve a oportunidade de fazer a universidade, não sei se ele fez, nem se a Anitta fez, mas não dá para saber também a qualidade. Mas a universidade ela é restrita para pouquíssimas pessoas e ela é fraca. Terceira coisa, e aí eu acho que o pior, a nossa grande desgraça, a nossa mídia. É muito difícil você ter uma sociedade democrática forte sem uma mídia que defenda, que argumente em prol da sociedade democrática forte. E no Brasil, a nossa mídia ela desinforma. O melhor... Ela serve às grandes corporações que as patrocinam apenas. Assim, e não só isso. Elas servem também a manuais ideológicos estrangeiros e elas seguem a ideia dos seus próprios donos, que são os idiotas. E, infelizmente, o que eu posso fazer, né? Que se o Roberto Marinho, os filhos são os idiotas, os filhos são os idiotas do ponto de vista político, não tem um gênio. Não sei se algum outro país tem. Não. Mas, Você pegar, por exemplo, os editoriais que o Fernão Lara Mesquita escreve, meu Deus do céu. Não, tá louco. Não, e os Estadão sempre foram chatos, né? Longos e chatos. Não bastante ser longo e chato, ainda ser ruim é complicado. Então a gente não tem, por exemplo, e para coroar tudo isso, nós não temos uma mídia, uma grande mídia pública de qualidade. A gente não tem a BBC aqui. A gente não tem a Norske One, eu acho, da Noruega. A gente não tem a PBC americana. O que a gente tem é a cultura, que é do estado de São Paulo, que, né, tipo, as TVs educativas, mano, mas é muito fraco. Então acontece, parte da esquerda, ela viaja na maionese, achando que sem sindicatos fortes, universidades para todo mundo e fortes, e uma mídia que preste, as pessoas vão se politizar e ser defensoras da democracia e serem foda. Dito isto, eu estou muito feliz e satisfeito que o Felipe Neto tenha bandeado para o nosso lado. E eu não acho ele igual o Luciano Huck, não. Eu acho ele 1 bilhão de vezes melhor que o Luciano Huck. Não tanto por mérito dele, mas por demérito do Luciano Huck. O Luciano Huck é um filhinho de papai. O Luciano Huck nasceu milionário, viveu milionário, só vida milionária. Você não tem... Qual que é a história da ascensão do Luciano Huck? Não tem, mano. O cara começou a vida o quê? Você tá apresentando programa na Bandeirantes? Gostaria só de fazer uma ressalva aqui, que o Felipe Neto, ele adquiriu uma consciência de classe tão grande que ontem, Bruno há de comprovar o que eu estou dizendo, ele assumiu a farsa da meritocracia. Ele disse com essas palavras: eu sou rico,
eu sou a exceção, não sou a regra. Ele falou, eu saí da pobreza, ganhei dinheiro, tô rico, tô milionário, sou empreendedor e sou empresário e já descartei, perdi um contrato de R$500 mil porque eu me tornei vegano e era uma indústria de hambúrguer e toda vez agora que me dá vontade de comer carne, eu penso nesse dinheiro que eu perdi e não como mais carne. E assim, ele falou, eu sou a regra, porque eu sou muito criativo. Ele falou, eu gosto de criar, eu sou criativo. Então eu sou a regra. Ele falou, eu sou a exceção, eu sou a regra. Porque eu saí de um lugar onde a maioria ficou. Exato. Então, assim, é muito bacana quando a gente vê alguém que é uma pessoa que é contra a meritocracia e, ao mesmo tempo é um meritocrata. Isso é bom para nós. Sim, eu acho fantástico. Porque é pautado pelo lado da moralidade. Ele tem moral para falar. Sim. Agora, ele tem predicado profissional e ele tem propriedade para chegar e falar, eu vivi o que é meritocracia. E isso não existe. Pelo amor de Deus, não falem isso, que isso não existe. Exato. Então, isso foi um ponto. Não, Foi um ponto bacana que falou ontem. Fantástico. Então, só para pontuar essa questão do Luciano Huck, eu também acho o Felipe Neto melhor que o Luciano Huck. O que eu comparei foi no sentido, né, de que são duas pessoas que são comunicadoras, que vêm dessa mídia, mas que não estão no campo da esquerda, mas que estão no campo da civilização. Que o Luciano Huck também se apresenta como candidato, defensor da educação, de pautas, direitos humanos, né? Então, alguém que está pelo menos no campo mas da com uma civilização. diferença, Bruno. O Luciano Huck é um velhaco. E isso é fundamental. Ele é um velhaco. Ele é um safado. Sabe? Nossa, como me cansa esses caras que falam, que entendem um pouco de gestão, quererem achar que o Brasil é uma espécie de empresa privada, sabe? Então, isso me incomoda. Mas o que me incomoda também. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Thiago. Me incomoda muito, é meio Dória, sabe? É meio Amoedo, isso. Não, vamos tratar o Brasil. Não, o Brasil não é só empresa, não. O Brasil tem outras coisas, tem pautas sociais, tem uma secretaria tem um Ministério de Cultura que foi extinto e virou secretaria, tem outras coisas. Nossa, tem cidadania, tem um monte de coisa. Esses caras só pensam nisso aqui, meu. Achando que o Brasil é uma empresa privada. Não, o Brasil quebrou porque não souberam gerir e tal. Não é só isso, não. Tem que entender de mais coisa para poder pegar o volante do Brasil, pô. Sim, mas fala aí, Bruno. Mas assim, o que eu estou dizendo é na esfera do discurso, Fábio. Na esfera do discurso, os dois estão nesse campo de um centro liberal aí. Mas o que acontece? A única coisa que na minha opinião ainda, porque eu não vi o projeto político do Felipe Neto, assim, mas me parece, mas uma coisa a única coisa que me coloca a favor do Felipe Neto nessa discussão ainda é que me parece o Felipe Neto alguém bem intencionado. Exato. E o Luciano Huck não. Não, exato. O Luciano Huck não me parece alguém bem intencionado. As boas intenções dele são marginais, são periféricas. Tipo, ele vai entrar, então talvez se ele fosse entrar, não vai entrar, mas se entrou, ele liberaria as drogas, e o que causaria uma diminuição fantástica na violência urbana. A que ponto chegamos, hein? Sim. Mas é o lance, é o que a Manus Politi fez na Itália, né? Fez aquela palhaçada lá. E na Ucrânia também, aquele cara que era palhaço, animador de televisão, virou presidente da Ucrânia, né? Sim, e que é ele interpretava um presidente num canal. Exatamente. Ele é um Danilo Gentili, esse maluco. Mas é bom porque pelo menos substitui aquele nazista, né? O anterior era um nazista mesmo, roots, nazistão. Mas enfim, então eu acho assim, e aí para finalizar, até comentei com o Bruno, é muito bom ver a galera, tipo, usando o termo então do Thiago, despertando a consciência. Que bom que ele despertou. E que bom que a gente está vindo pro nosso lado. Assim, nós devemos apoiá-lo? Não, nós só devemos aceitar. E assim, nesse caso, é aquela frase fantástica, virou um mini meme, um meme involuntário do Alckmin em 2018, né, sobre a crítica. Ele falou que o pai dele citava Santo Antônio, que se for para elogiar, você fala, se não for para criticar, você não fala. E aí depois o Haddad até fez uma brincadeira. Haddad, o que você acha do Alckmin? Aí ele,
meu pai de um amigo meu falou que se for para criticar, melhor não falar nada. Então é assim, tipo, se não gosta nesse momento, não gosta do Felipe Neto, fica de boas. Se gosta, parabéns. Mas tipo, a gente não pode, a gente tem que ser menos sectários, eu acho. A gente tem que aceitar Não, claro. Exato. essas A nuances. gente tem que atrair. Quem venha, que venha para somar. Que venha para somar. E não Se está só vindo isso, para somar, não há problema nenhum. O cara tem 37 milhões de seguidores. Os vídeos deles não- dão uma média de mais de 1 milhão de views. E venha ele os seguidores junto. Se ele Exato. traz 1 milhão de pessoas para o nosso campo, é mais gente do que a gente regimentou em muito tempo. Pera um pouco, inclusive, se a gente for calcular, talvez os inscritos dele sejam maior que a eleição do Haddad, né? Que os votos do Haddad. O Haddad teve 40 e poucos milhões de votos, né? No segundo turno, no segundo turno, mas no primeiro. No primeiro foram 30 e poucos. No primeiro deu exatamente isso. No primeiro deu o que o Felipe Neto tem, 30 e poucos milhões. Minha cabeça era 29, enfim, beleza. Mas enfim, nada mal, né? Nada mal, nada mal. Queridos e queridas, já batemos aí acho que 1h20 de conversa, acho que está de bom tamanho por hoje, né? Beleza. Tá, vamos para as E considerações aí, finais. vamos esperar as repercussões políticas de amanhã e aí a gente traz as atualidades para o debate, né? Isso aí. Sim, vamos depois tentar trazer mais alguém aí depois para essa conversa também. Eu posso tentar convidar outros nomes aí para a gente ir conversando. Excelente, gente. Sim. So Ótimo, great, excelente. so nice. Muito obrigado aí pela companhia, pelas ideias, pela conversa. Foi muito legal. Valeu, Nakai, valeu. 1 minuto para... Falou. 1 minuto para as considerações finais aí, Fábio. Beleza, considerações finais. Justo, perfeito. Vai, Nakai, detona. Considerações finais. Não, eu só queria dizer que não lembro ontem de quem foi a idealização do debate, mas achei bastante produtivo a gente fazer esse debate no tete a tete, no cara a cara, porque é bacana, né? Porque quando a gente fica fazendo um debate só ouvindo, né? A gente não vê semblante, né? Então a gente não sabe quando o outro está brincando, quando está falando sério. Então eu acho bastante bacana o debate quando a gente está vendo o semblante da pessoa e se está rindo a gente sabe que está brincando. Então é bastante bacana e no momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Por que não nos aproximar dessa forma, né? Da forma mais conveniente, né? Dessa forma que, na minha opinião, me parece que a gente está numa sala mesmo de bate-papo e a única coisa que difere é que é virtual, né? Mas eu achei super bacana e achei super produtivo, apesar de que nós três sabemos que não concordamos em tudo, mas que o respeito é mútuo, né? E é sempre recíproco e eu achei super bacana e topo fazer de novo sempre. Boa. Brunão? Não, eu achei que eu adorei a ideia, tanto que eu topei na hora fazer aqui, topo outras assim, porque é justamente isso. Eu quero pessoas que discordem de mim, porque é justamente aí que eu vou aprendendo, vou pensando em outros pontos de vista possíveis e com isso a gente vai somando. Né? Se for só 3 pessoas aqui concordando, não é debate, né? E vira Globo News falando de economia, né? Traz sua especificidade. Exato. E é isso. Às vezes você traz um outro ponto de vista que acaba somando a sua formação, a sua crítica. E vocês são 2 pessoas que eu considero, que eu estimo e que eu aprendo muito com vocês. Então, eu quero estar ao lado de pessoas que eu aprendo e que some aos meus estudos. Enfim, é o que eu posso contribuir aí. Só tenho a agradecer. Obrigado, Fábio. Obrigado, Nakai. Uma boa noite para vocês. E hasta amanhã. Né? Perfeito, gente. Eu não tenho nada para acrescentar mais, não. É só agradecer. Abração. Estamos aí e vamos nessa. Precisamos estarmos atentos e fortes, hein, galera? Valeu. Tchau. E vigilantes. E vigilantes. Tchau. Falou. Fábio, na próxima live a gente comenta do Vargas, então. Vixe, Maria. Fechou, mano. Falou.